A defesa do ex-presidente disse nesta quarta-feira que ele não sabia que a carta enviada ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro seria publicada nas redes sociais. A manifestação se deu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedir explicações sobre suposta violação de cautelar com a divulgação massiva. Vamos conferir no site. A matéria está aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Achei. A defesa diz que Bolsonaro jamais soube que carta seria publicada. Vou subir aqui um pouquinho. No texto, os advogados afirmam que o ex-presidente segue fielmente as cautelares a ele impostas e que jamais buscou terceiros para contornar restrições. Eu não preciso nem ler muito, Felipe, porque é o seguinte: Bolsonaro já descumpriu medidas cautelares. Entre elas, ele tentou, inclusive, abrir a tornozeleira dele. E aí, sobre a questão da carta, eu não estou com a carta aqui na minha mão, mas a forma como ele escreveu, o texto que ele escreveu, deixou claro que essa carta seria divulgada. Então, é duvidar muito da nossa inteligência dizer que essa carta não seria divulgada, que Bolsonaro não sabia que essa carta seria divulgada. A forma como ele escreveu a carta, tenhamos paciência, fiquemos unidos, algo assim, continuemos unidos, o Flávio é o meu homem de confiança, o Flávio é o meu escolhido. Se essa carta não fosse para ser divulgada, para que ele escreveria isso, Felipe? Eu não consigo entender. Então, assim, se não fosse para divulgar, por que ele escreveria isso? É um momento de calma, um momento para ter cautela, um momento para se unir. Então, se não era para ser divulgada, para que escrever uma carta? Bolsonaro sabia, sim, que essa carta seria divulgada. Ele sabia, sim. Então, óbvio, agora a defesa vai ter que alegar isso, porque entendeu que chegou nesse ponto. Talvez o errado fosse o Flávio, de pedir essa carta para o pai, né? Talvez o erro tenha sido do Flávio, de ultrapassar, não ter questionado, talvez, a defesa do pai, não ter tido essa conversa com os demais advogados. Talvez o erro tenha sido do Flávio. E agora ele não quer ser culpado por isso, mas que sabiam que essa carta seria... Talvez a defesa não sabia, não soubesse, mas que o Jair Bolsonaro sabia, ele sabia, Felipe. Antes de passar a palavra para o Felipe, deixa eu chamar só mais um breve intervalo comercial para quem nos assiste aqui na Fast TV. Bem rapidinho, tá, pessoal? A gente já volta aqui com a nossa programação normal. Agora sim, eu quero ouvir a palavra do Felipe. Felipe, Bolsonaro sabia ou não sabia que essa carta seria divulgada? Claro que sabia, Lila. Claro que sabia. Olha para quem endereça as cartas. Carta aos brasileiros, né? Sim. Não é carta ao Flávio Bolsonaro, não tem um selo de sigilo, não passa adiante a carta. Tá claramente carta aos brasileiros, ou seja, carta para ler para os brasileiros. E modéstia à parte, Neila, é bom lembrar o seguinte, né? Eu havia falado que havia essa possibilidade. Falamos, você falou mesmo. No programa com o Piperno. Sim. No programa com o Pipe, né, com o Piperno, né? Pipe que deve estar vendo a gente agora, no Piperno, o Pipe falou claramente que ele achava que não ia ter nenhum tipo de problema a leitura dessa carta pelo Flávio Bolsonaro. Eu falei, não, vai ter sim. Deve ter sim. Porque se você for ler a decisão do Alexandre de Moraes, claramente falava que o Jair Bolsonaro não podia utilizar a conta de terceiro para nenhum tipo de manifestação individual dele, né? E o que o Flávio Bolsonaro fez ao ler a carta que o Jair Bolsonaro escreveu aos brasileiros foi usar sua rede social para externar uma opinião, uma vontade, uma declaração do Jair Bolsonaro. Então, claramente, né, viola, né, a decisão do Alexandre de Moraes. Decisão esta, Leila, que eu também algumas vezes aqui nesse programa entendo que ela é ilegal, né? Até porque até um preso comum, né, até uma pessoa comum, quando está na prisão e escreve uma carta para seus familiares quiserem colocar na internet, pode. Se quiser ler em praça pública, pode também, né? O Lula, quando estava preso, é bom lembrar, sempre dava entrevista e sempre tinham interlocutores dele que externavam a opinião dele em vários lugares, né? O Haddad, inúmeras vezes,
chegou a ler a carta do Lula, né? Chegou a colocar nas suas redes sociais a declaração do Lula, ele chegou a fazer várias entrevistas, somente uma entrevista, se eu não me engano, que foi no período eleitoral, o Partido Novo, né, entrou na justiça para impedir a divulgação da entrevista do Lula e conseguiu que o STF desse, né, e calasse o Lula naquele momento eleitoral. Então, eu entendo que é ilegal, sim, esse cerceamento da opinião do Jair Bolsonaro, né? Eu quero entender, né, como o Jair Bolsonaro é uma figura importante, como ele tem ascendência em várias figuras da direita, né, ascendência sobre a tua família, sobre o Flávio Bolsonaro, sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre Michele Bolsonaro. Eu queria que ele explicasse, que ele achava da confusão toda envolvendo a Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Isso tem interesse público. É importante que a gente saiba. Eu queria que ele externasse a opinião dele sobre a questão do tarifaço dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas, infelizmente, a gente está impedido de falar. Isso, na minha opinião, é ilegal. É inconstitucional. Qual medo que a esquerda tem do Bolsonaro falar? Tem medo de palavras? Poxa, deixa ele falar. Vamos debater ideias, vamos para o embate de ideias, né? Mas não dá para negar, é importante destacar, eu consigo criticar a decisão do Alexandre de Moraes, mas eu consigo também, por amor, né, a dar uma informação precisa a quem está nos ouvindo, não dá para negar que a leitura do Flávio Bolsonaro, da carta do Jair Bolsonaro, claramente afrontava, sim, a decisão do Alexandre de Moraes. Bom, eu vou mudar completamente de assunto.